queridos. Espero que todos estejam muito bem. Hoje é dia de meditarmos na Palavra de Deus e eu convido você a abrir a sua Bíblia na Princesa das Epístolas, a Epístola aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler um verso que é fantástico, que é um verso magnífico, que é o verso número 30 do capítulo 4, que fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse verso é o título da nossa mensagem, né? Não entristeçam o Espírito Santo. Ele tem um paralelo lá no Antigo Testamento, em Miqueias, capítulo 6, verso 8, que o profeta fala assim: há 3 coisas que Deus pede de mim e de você, ó homem. Primeiro, que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você ande humildemente diante do teu Deus. Esses 3 versos, se forem uma prática de vida na nossa vida, vai estar alinhado com essa declaração espantosa que nós acabamos de ler, que nos coloca de face a face com a doutrina cristã mais linda que tem, a doutrina da presença do Espírito Santo em nós. Eu considero a doutrina mais profunda da vida cristã. Nenhuma ética, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nenhum conceito de moral, enfim, qualquer coisa que é invenção humana, elas ignoram a parte espiritual humana, a vida espiritual. Então nunca você vai ouvir de nenhum grande mestre humano uma palavra para não entristecer o Espírito Santo. Isso é algo que você encontra apenas nas Escrituras Sagradas. É o cerne, é o centro da nossa vida cristã. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, por meio do qual todas as coisas foram feitas, ele pairava sobre as águas, né? Diz lá no livro de Gênesis. No Antigo Testamento ele vinha de forma esporádica sobre o povo de Deus, em poucos privilegiados, em alguns reis, alguns juízes, alguns profetas, e sempre com uma missão única: levar o povo de Deus a uma condição de arrependimento. Mas o Espírito Santo, em momento algum, residia, morava dentro deles. Você vai ver o profeta Isaías, você vai ver o profeta Ezequiel, você vai ver o profeta Joel profetizando que haveria um derrame do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, significando que o Espírito Santo iria residir no coração humano. Nem em Adão aconteceu isso, apesar de Adão ser feito à imagem e semelhança de Deus. Só houve um personagem, um único homem, que foi 100% inundado, guiado, ungido pelo Espírito Santo de Deus. Foi Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. A Bíblia diz em Filipenses que ele se despojou da sua divindade, quer dizer, ele abriu mão da sua divindade, veio nascer nessa terra como um bebê, viveu até os 30 anos de forma anônima lá na Palestina, talvez, possivelmente, na carpintaria do seu pai, trabalhando com ele, até que aos 30 anos ele dá partida no seu ministério. Ele se dirige ao Rio Jordão para ser batizado, e no momento que ele desce as águas, os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre ele. Ali estava um homem 100% guiado pelo Espírito Santo. E a partir daí, nos seus 3 anos e meio de ministérios, os sinais, os milagres, os prodígios todos que Jesus fez, ele fez. Eu faço apenas as obras que meu Pai faz. As obras que meu Pai faz são as obras que eu faço. Então Jesus estava fazendo tudo pela fé e sendo 100% guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele tinha aberto mão da sua divindade. Reparem, queridos, quando Jesus está chegando ao final do seu ministério, ali na Quinta-feira Santa, o Evangelho de João narra esse diálogo lindo. Ele vira para os discípulos e fala: convém que eu vá, que eu volte para o Pai, para que o Espírito Santo da promessa venha sobre vocês. É o maior presente que
a humanidade recebeu a presença do Espírito Santo. Então, eu como cristão, eu tenho que ter meu viver impregnado pela presença do Espírito Santo, que se baseia naquilo que Jesus Cristo fez por nós, pelo amor de Cristo, que se esvaziou de toda a sua divindade, que desceu para esse mundo de tanta maldade, tanta contradição, que assumiu a nossa humanidade, assumiu a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Nós vemos nos evangelhos, ele teve fome, ele teve cansaço, ele sofreu o pior tipo de morte humilhante. Com que objetivo? Para nos salvar? Sim, para nos salvar, sim, mas também para que o Espírito Santo viesse sobre nós. E esse é o principal fundamento da nossa fé. A nossa fé tem que ser pautada pelo desejo de viver para louvor da glória de Deus. A glória de Deus deve ser a nossa meta. E a gente tem que viver de tal modo que a gente não entristeça o Espírito Santo, pelo qual nós recebemos um selo no nosso espírito, para o dia da nossa redenção, quando Cristo voltar e nós sermos como Ele é. Dito isso, irmãos, dito esses fundamentos da fé cristã, algumas verdades eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira verdade, que quando a gente diz que não entristeçais o Espírito Santo, a tristeza que o Espírito Santo vai sentir, ele é uma pessoa, né? Não é uma tristeza igual à nossa, humana, carnal. Nada, ele é Deus. Ele é Deus. Nada do que nós possamos fazer no nosso dia a dia pode afetar. Ele não vai ficar deprimido, ele não vai ficar tristinho porque você usou uma roupa mais curta, porque você botou uma tatuagem, porque você bebeu 2 copos de vinho. Não, nada disso, nada do seu comportamento, das coisas que você faz ou deixa de fazer, vai entristecer o Espírito Santo de Deus. O que entristece o Espírito Santo é a capacidade que nós temos de autossabotarmos a nossa vida. É a gente não viver aquilo que está em Miqueias 6:8, a gente não praticar a justiça, a gente não amar a misericórdia e a gente não viver humildemente diante do nosso Deus. Se você ler no capítulo 4 de Efésios, você vai ver que tem algumas palavras que são chaves, que descreve o que o homem é sem a presença do Espírito Santo. Quando ele fala, não andem como os pagãos, na vaidade da sua mente, a mente vaidosa, uma mente orgulhosa, soberba, uma mente cujo um homem natural, o entendimento, por mais, ele pode ter doutorado, pós-doutorado, pode ter o que for, irmão, mas o entendimento dele é trevas. Trevas. Porque ele desconhece a vida espiritual, desconhece o Espírito Santo de Deus, as coisas do Espírito são loucura para ele. É isso, e aí por isso ele vai falando, porque quando você tem a mente em trevas, você não tem a vida de Deus pulsando em você. Por causa de quê? Efésios capítulo 4 fala, por causa da ignorância, que vai produzir o quê? A dureza no coração, o coração duro, que não recebe, não é sensível à presença do Espírito Santo em nós. Reparem, irmãos, por isso que também lá em Efésios 4 fala para você arrancar essa roupa do velho homem, se despojar do velho homem, dessa natureza carnal que é inimiga de Deus, que não está sujeita à lei de Deus, que se corrompe pelo engano. Agora, sabe o que é mais triste, irmãos, disso tudo que Efésios 4 fala? Que isso tudo que deveria ser a marca do comportamento de um pagão, de uma pessoa que não está nem aí para Deus, infelizmente está se tornando a marca de muitas pessoas que se dizem cristãs. Parece que cada vez mais o caráter das pessoas que se dizem cristãs, cristãs evangélicas, assim por diante, parece que é um caráter marcado por um processo de autossabotagem. Porque parece que cada vez mais elas semeiam, em vez de semear para o Espírito, semeiam para a carne. Gálatas 5 fala as obras da carne. Que nós devemos andar no Espírito e não alimentar a nossa natureza carnal. Então, quando Miqueias diz
que 3 coisas o Espírito Santo pede de nós: a prática da justiça, amar a misericórdia, viver humildemente diante de Deus. Se essas práticas, que são essenciais à vida cristã, não estão presentes na nossa vida, vão fazer o que conosco? Primeira coisa, nosso entendimento vai ser entenebrecido. As trevas vão começar a trabalhar nas nossas mentes. Nós vamos nos tornar pessoas indiferentes ao nosso próximo, sem misericórdia, sem amar o reino de Deus, sem amar a obra cristã. Por isso você vê milhões, e o Brasil tem aí mais de 40 milhões de evangélicos. Milhões de pessoas que vão para a igreja, cantam louvores, mas que o seu dia a dia, a sua vida não reflete a presença do Espírito Santo. E isso é uma forma de autossabotagem. É sabotar o nosso viver. E é isso que Efésios está falando para mim e para você. É isso que entristece o Espírito Santo. E a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses ainda é mais incisiva. Ela diz que pode apagar o Espírito. Não apagueis o Espírito Santo. Quer dizer, você vai se tornando tão insensível à voz do Espírito Santo, à orientação do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai se afastando, vai se afastando. Ele é um cavalheiro, ele é gentil, ele não vai impor a presença dele. E ele vai se afastando, e pode acontecer aquilo que aconteceu com o rei Saul. O Espírito Santo saiu dele e ele não notou. E como todo espaço vazio precisa ser ocupado, dizem que espíritos malignos passaram a influenciar a mente do rei Saul, tornar sua mente de trevas. Infelizmente, isso tem sido uma realidade no meio cristão. Quando nós perdemos a influência do Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas religiosas. Uma religião sem Deus. Uma religião sem a presença de Deus. Uma religião carnal. Essa, irmãos, é a maior das tragédias que pode acontecer conosco. É a gente se auto-sabotar com as nossas atitudes. Então vamos trabalhando nessas verdades, aprofundando um pouquinho mais sobre essa verdade da prática da justiça. O que a prática de justiça te lembra, né? Pessoa que é justa, né? Eu acho que a primeira palavra que vem na sua mente é uma pessoa correta, né? Uma pessoa cuja palavra dela é aquilo que Jesus fala, é sim, sim, não, não. Qualquer coisa que passa dessas verdades, da sua palavra, de você honrar a palavra, vem do diabo. Então, a pessoa, infelizmente, nós vivemos numa nação que é alicerçada na injustiça. O Brasil é assim. Desde o seu início, do seu descobrimento. É uma nação que foi escravocrata no passado, que dizimou as populações indígenas. É uma nação que hoje tem uma coisa que vem só aumentando ao longo dos anos, uma distribuição de renda cada vez mais cruel, cada vez mais uma concentração de renda na mão de poucas pessoas. Cada vez a gente vê pessoas cometerem crimes bárbaros e depois de 4, 5, 6 anos as suas penas são prescritas e as pessoas estão soltas. Cada vez a gente vê uma impunidade na política em todas as áreas, Cada vez a gente vê profissões de Estado com privilégios, com salários altíssimos, com benesses altíssimas e uma grande parte da população sem básico, irmãos. E tudo isso sustentado por meio de impostos. O Brasil é uma nação muito injusta. Mas uma nação, um Estado, não é uma entidade à parte. Uma nação, um Estado, é feito de indivíduos. De eu e você. Se eu e você somos pessoas injustas, o nosso país será um país injusto. Se nós somos 40 milhões de evangélicos, se nós somos o maior país cristão do mundo e esse cristianismo que nós professamos ter não transforma o Brasil num país justo, num país digno, há algo de muito errado com esse cristianismo. Então, Jesus dá uma pista para a nossa injustiça. Jesus fala uma coisa que é
tão tremenda, irmãos, quando ele fala: se os teus olhos são maus, todo o seu corpo estará em trevas, e que grandes trevas serão. Então, eu trago aqui a segunda verdade, que está também ligada com a prática da justiça. Como é o nosso olhar? Como nós enxergamos o nosso próximo? Como nós vemos o nosso próximo? Será que a maneira que a gente vê o nosso próximo entristece o Espírito Santo? Será que eu tenho um olhar de compaixão, um olhar bondoso, ou o meu olhar é um olhar de julgamento? Será que eu sou uma pessoa que, quando me preocupo tanto com a vida dos outros, que acabo vestindo uma toga de juiz que Deus não me deu, para apontar, para criticar, para falar mal da vida alheia? Vamos ver, vamos trabalhar nisso, vamos lá no Evangelho. Aquela passagem onde os fariseus, que eram, a própria palavra fariseu significava aqueles que foram separados para Deus, santos. Fariseu significava santo, homens santos. Pegam uma mulher que estava num flagrante de adultério, né? Essa mulher é trazida na presença de Jesus Cristo, dentro dali, na entrada do templo. Jesus está escrevendo na terra ali, e eles chegam. A lei de Deus, que Moisés escreveu, manda que essa mulher seja apedrejada. E tu, Jesus, o que diz? Você vai contra a lei do seu Deus? Olha que situação, irmãos. E o que Jesus fala? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz que a consciência de cada um começou a acusar o próprio, e eles foram embora, começando pelos mais velhos, até que não ficou ninguém. E Jesus vira para aquela mulher que cometeu adultério e fala: onde estão os seus acusadores? Já se foram, Senhor. Eu também não te condeno. Pode ir, não peque mais. Reparem, irmãos, Jesus cumpriu a lei de Deus? Teoricamente, não, porque ela tinha que ser apedrejada. Mas ele não cumpriu por quê? Porque o amor dele superou aquele mandamento da lei. Agora, na mente daquelas pessoas religiosas, na mente daquelas pessoas que achavam que estavam servindo a Deus, o adultério daquela mulher era mais grave do que o fato deles pegarem pedras e dilacerarem, esquartejarem, transformarem o corpo daquela mulher numa massa informe, numa deformação, tamanha violência de um apedrejamento. O adultério dela era mais grave na mente daqueles religiosos. Olha como isso é grave, irmão. Como a religião nos adoece. Nos faz querer ser juízes do nosso próximo. A gente aponta o dedo e se esquece que nós praticamos as mesmas obras, que nós somos pessoas carnais, que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E hoje, irmãos, com tristeza que eu falo isso, a quantidade imensa de pessoas que se dizem cristãs, que entram nas redes sociais e jogam pedras, fazem o culto das pedras, apedrejam a um, apedrejam o outro, julgam um, julgam o outro, apontam o dedo, mas por detrás disso tudo há um sentimento de ódio. Ódio. Se você tem uma opinião política que difere da minha, você é burro. Você é comunista, você é bolsonarista, você é de direita, você é de esquerda. Eles rotulam as pessoas. E Jesus fala: se os teus olhos são maus, que grandes trevas estão dominando o seu corpo. Essas pessoas que fazem isso, elas não conseguem honrar quem merece honra. E a Bíblia fala no livro de Provérbios: se você recebe o bem, mas retribui com o mal não sai da sua casa. Muitas vezes, essas pessoas recebem o bem, estão nas igrejas, recebem palavras, recebem ensinamentos, mas permitem
que a mente delas retribuam com o mal, e o mal vai fincar raízes no seu lar. E aí isso me lembra uma história que aconteceu com um pastor. Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu acho que ilustra isso. Certa feita, uma mulher da igreja, do grupo de louvor, procurou o pastor e falou: pastor, eu quero sair do louvor. Eu gosto muito de louvar a Deus, de amar o meu Deus, né? Fala assim, amar o meu Deus. E eu quero sair da igreja, quero sair do louvor. E o pastor perguntou: por quê, irmã? Ah, porque eu soube que uma outra irmã aqui do grupo estava no Rio de Janeiro, sabe aqueles blocos de carnaval que vai para a rua assim à tarde para dançar ali, aqueles blocos de rua que vai famílias inteiras brincar carnaval, cantar aquelas músicas. Ela estava lá pulando e eu não quero isso na minha vida. Aí o pastor, né, diante daquilo, começou a tentar abordar para entender os sentimentos daquela senhora. Falei: mas peraí, senhora, ela estava naqueles bailes onde tem, que acontece à noite, todo mundo, tem gente que fica seminua, nua. Não, 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 estava naqueles bailes infantis da rua e tal, cantando música. Sim. E por que que a senhora quer sair? Pelo fato dela estar lá. Porque, aí ela falou uma palavra-chave. Porque essa mulher, estando no mesmo grupo que eu estou, ela vai trazer maldição sobre o meu casamento, sobre a minha vida. Aí eu passo, mas irmã, como é que pode uma pessoa que está dançando carnaval, a atitude dela, trazer demônios, trazer maldições para dentro do seu casamento? O que que tem a sua vida a ver com a vida dela? O que que tem o que você faz com o que ela faz? Como isso pode acontecer, irmão? Isso não é bíblico, isso não está em lugar nenhum da Bíblia, isso. Da onde você tirou esse tipo de doutrina? Ah, porque a atitude dela vai causar isso. E aí ela começou a insistir, aí o pastor perguntou: irmã, se o seu casamento existe respeito, existe amor, existe consideração do seu marido com você e você com o seu marido, os filhos, e se Jesus está no seu lar, maior é o que está em você do que está no mundo. Nada do que aquela pessoa está fazendo vai afetar o seu casamento. Agora, se o seu casamento não anda bem, se o seu relacionamento não anda bem, se já está tendo problemas, não é, o que a Bíblia manda fazer? Examine-se o homem a si mesmo, irmã. Examine. Faça, em vez de você olhar para fora, para a irmã, pegue esse seu olhar, olhe para dentro de si. Aquilo que o Salmo 139 fala: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e me faz andar pelo caminho eterno. Quer dizer, faça uma autoanálise, verifique o que pode estar prejudicando o seu casamento, irmã. Qual atitudes que você está tomando, que seu marido está tomando, enfim, que possa. Isso não tem nada a ver, e procure consertar. Não tem nada a ver com o que aquela pessoa está fazendo. Isso não é um pensamento cristão. Você está se enganando. E esse procedimento, irmãos, é uma prática comum. A nossa capacidade de auto-engano é infinita. Por isso que a Bíblia está sempre nos exortando: olhe para dentro de si, examine-se o homem a si mesmo. Porque como é que nós nos vemos? Como é que você se vê? Hoje a gente vê tanto cristãos postando imagens nas redes sociais de fiz isso, fiz aquilo, imagem assim, com a preocupação de receber um like, de receber um joinha, de receber um elogio. Mas será que tem será que está tão preocupado com a opinião alheia? Será que ele tem a mesma preocupação sobre o que Deus pensa dele? Será que ele está preocupado em ganhar um joinha de Deus, ganhar um like de Deus? Porque senão, irmãos, tudo isso é uma religião falsa. Como essa moça do louvor estava condenando a outra por uma dança que ela fez, enfim, não importa, estava condenando a vida da outra irmã. Isso é religião de atirar pedras. É aquelas pessoas que vestem aquela capa de. Esquece que são pessoas humanas e veste aquela capa de santarrão, que diz que tudo é do diabo, que a música do mundo é do diabo, sua tatuagem é do diabo, a sua saia é do diabo. Isso é uma coisa terrível.
Mas também é terrível o oposto, que diz tudo é permitido, tudo é liberado, não existe pecado em nada. Não, não é assim que a Bíblia fala. Por isso que você vê essas distorções morais dentro do meio da igreja, né? Comércio gospel, irmãs que posam nuas e compartilham nudes com versículos bíblicos, irmão. Pornografia gospel. Bancadas evangélicas que toda hora estão envolvidas com corrupção. Eu pergunto, aonde está o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Amar o próximo como a si mesmo. Porque o evangelho é basicamente uma vida de equilíbrio, uma vida pautada no amor. Se nós nos tornamos pessoas julgadoras, se nós somos pessoas que temos o olhar mau, o olhar crítico, a gente vai fazendo que a nossa mente seja entenebrecida. Trevas vão começar a dominar nosso raciocínio e isso vai matar a prática da justiça, que é a segunda verdade. A terceira verdade, que entristece o Espírito Santo, né? Miqueias fala também, ame a misericórdia. Gálatas 6, olha que coisa linda, irmãos. Permita que eu leia com você. Logo no primeiro versículo fala assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, segundo essa irmã, outra do carnaval, né? Em vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão, quer dizer, com amor, com misericórdia, com compaixão, nunca com julgamento apontando o dedo, criticando. Ele fala assim, cuide, porém, que cada um, para que também você não seja tentado, porque somos da mesma natureza. Nós temos uma natureza carnal, que é inimiga de Deus. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E ele continua no verso 2, levem os fardos uns dos outros, fardos pesados, aliviem a carga um dos outros, porque assim vocês estão cumprindo a lei de Cristo. Misericórdia é isso, é levar uma carga do outro, um ajudar o outro, um interceder pelo outro, um ter compaixão pelo outro. Continua no verso 3, se alguém pensa alguma coisa, não sendo nada, quer dizer, você se acha tão espiritual, tão sintonizado que bota a toga de juiz para criticar o irmão, então você está se enganando a si mesmo. No verso 4 fala, cada um examine os próprios atos, então poderão orgulhar-se de si mesmo, pois não à custa dos outros, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Enfim, cada um cuide da sua própria vida. Cada um se preocupe com o que Deus pensa sobre a sua própria vida e qual é o culto que Deus quer. Certa feita, um doutor da lei de Deus perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus conta aquela parábola linda do samaritano. Linda, fantástica, maravilhosa. Ele conta que um homem foi deixado como morto, assaltado, no chão passou um sacerdote, aquele que representa os homens perante Deus, e foi indiferente, não estava nem aí, achava que poderia se contaminar. Passou um levita, aquele que é responsável pelo culto a Deus, também não estava nem aí. E passou quem? Um samaritano, aqueles que o povo de Deus considerava maldito, sem alma. Foi o samaritano que pegou aquela pessoa, cuidou dela, cuidou dos seus ferimentos, levou para uma estalagem. E aí Jesus pergunta para aquele doutor da lei, quem é o seu próximo? E o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia. E Jesus, que é Deus, fala, faça o mesmo. Jesus está falando, esse é o culto que eu quero. O culto da misericórdia. O culto do amor. Esse é o culto. Eu não quero o culto de apedrejamento. Por que é tão difícil, irmãos, nós sermos pessoas amáveis, misericordiosas? E quanto mais nós temos desse mal dentro de nós, mais nós enxergamos isso nos outros. Olha como aquela pessoa é assim, assado. E qual é a cura disso? A tradição cristã traz a virtude da caridade. A caridade, irmãos, não é muito mais que você dar esmola aos pobres. É uma decisão que você toma em prol
a decisão da sua vontade em relação de ser misericordioso, bondoso em relação aos outros. Não é simpatia, porque é muito fácil nós sermos pessoas simpáticas e misericordiosas com aquelas pessoas que a gente gosta. Não, não é isso. É a gente ser misericordioso com pessoas até que são justas conosco. Por isso que Jesus falou: se vocês entendessem o versículo que diz misericórdia eu quero e não sacrifícios, vocês não teriam condenados a inocentes. Hoje parece que Jesus está falando, eu já falei isso no nosso último encontro, Jesus está falando, parece hoje, vendo as redes sociais inundadas de evangélicos que se dizem seguidores de Jesus, que apontam o dedo, que criticam, que machucam com palavras, que levaram aquele jovem a cometer suicídio, que escreveu aquela bobagem e recebeu milhares de palavras horríveis. Ele, um garoto novo, não teve estrutura, cometeu suicídio. Eu me lembro, uma das mortes dolorosas para o Brasil foi a morte daquele comediante Paulo Gustavo. Eu assisti alguns filmes dele, nossa, como eu ria, como eu me divertia com aqueles filmes dele, como eu saía leve do cinema, né? E eu me lembro que ele, naquela luta, nos últimos dias, ele é internado ali, lutando contra o Covid destruindo os pulmões dele, até que ele veio a falecer. A quantidade de palavras nas redes sociais, dizendo que aquilo foi um julgamento de Deus, por ele ser homossexual, por ele ser isso, por ele ser aquilo, que ele deveria ter se arrependido, porque senão ele estava no inferno. Eu falei, meu Jesus, que evangelho é esse que essas pessoas receberam? Que cristianismo é esse, irmãos? Irmãos, há um segredo para que a gente se torne uma pessoa misericordiosa. É a gente se comportar com as pessoas como se a gente gostasse delas. Como se a gente amasse elas, mesmo que a gente não goste. Mesmo que a gente não goste, porque a gente vai acabar amando essas pessoas. É isso aí. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você não gosta de uma pessoa, começa a falar mal dessa pessoa, cada vez você vai gostar menos dessa pessoa. E cada vez você vai odiar mais essa pessoa. Isso é uma lei espiritual. Ela funciona nos dois sentidos. Eu quero trazer um exemplo histórico. Os alemães e os judeus. No século XIX, começou com Nietzsche, começou com Wagner, com grandes expoentes alemães do século XIX, começaram aquele sentimento do super-homem alemão, do antissemitismo, começou a crescer, crescer. Entrou o século XX, aquilo era divulgado, era disseminado, foi fazendo a cabeça do povo alemão. Vem a Primeira Guerra, eles estavam quase ganhando a Primeira Guerra, no finalzinho eles perdem a Primeira Guerra de forma humilhante, a nação é humilhada. Quem foi o culpado? O povo alemão apontou o dedo para os judeus. Né? Hitler vai escrever o seu livro Mein Kampf, Minha Vida, para mostrar isso. E década de 20, década de 30, esse ódio começou a crescer mais com a política do Partido Nazista, que foi crescendo, crescendo, as pessoas destruíam as sinagogas, destruíam as lojas, a coisa só foi crescendo, aquele ódio contra os judeus só foi crescendo. Quando culmina nos campos de concentração, onde você queimava os judeus dentro dos fornos, para eles virou uma coisa natural. Não eram mais seres humanos. Deus pergunta a Caim: Caim, cadê Abel? Cadê o seu irmão? Ele fala: eu agora sou o protetor do meu irmão? E o que Deus fala? Caim, o pecado já está no seu coração. Compete a você controlar. É uma decisão sua. Por isso, irmãos, para o Espírito Santo, um gesto de amor tem uma importância imensa, porque o ciclo do mal é uma coisa muito presente na nossa natureza, no nosso olhar. Começa com uma antipatia, daqui a pouco aquilo vira uma raiva, daqui a pouco aquilo vira um ódio. E se a gente transforma isso numa prática, nós vamos colher o mal nas nossas vidas. Agora, o contrário, não. Se você faz gestos de amor, sua família vai ser abençoada, sua descendência vai ser abençoada. A misericórdia, ela desarma os ataques do diabo.
que estavam preparados para atingir a sua vida. O contrário é verdadeiro. A falta de misericórdia vai armar bombas, relógios que vão explodir sobre o seu colo, sobre a sua família, sobre a sua vida. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. É o principal mandamento da lei. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, que você quer amar a Deus, que amar a Deus é um objetivo de vida assim. Mas eu pergunto, você está vendo a Deus? Eu acho que não. Eu creio que não. Mas você está vendo o seu próximo? Sim. Então ame o seu próximo. Porque quando você ama o seu próximo, você ama a Deus. O próximo que você está vendo é alvo do seu amor. Deus que você não vê também será o alvo do seu amor. É uma decisão sua. Ame a misericórdia, para não entristecer o Espírito Santo. E a última coisa que Miqueias fala: andar humildemente diante do seu Deus. Humildade diante de Deus. Qual é o contrário da humildade? A soberba, o orgulho. Quando o orgulho nos domina, a gente se parece com Lúcifer, que caiu, deixou de ser um querubim ungido de luz para se tornar um diabo porque teve soberba, porque teve orgulho. O orgulho faz você, a soberba, olhar os outros de cima para baixo, em considerar o próximo como não sendo seu semelhante. Isso às vezes é comum dentro dos lares. Às vezes é um cônjuge que olha para o outro porque ganha mais do que o outro, porque tem uma instrução acima do outro. O orgulho é o pai do racismo, é o pai da homofobia, é o pai dos feminicídios, é o pai dos preconceitos religiosos. É o fariseu e publicano no templo, o fariseu olhando para o publicano falando: ele é maldito, eu sou santo. O Espírito Santo, irmãos, ele resiste a isso. Resiste à soberba. E o Espírito Santo quer se doar a nós. E o orgulho bloqueia. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso que em Efésios 4 fala para a gente se despojar do velho homem, que o velho homem é cheio de fantasias que a gente se acredita que nós somos. Jesus perdoou aquela mulher adúltera, mas ao mesmo tempo, pouco depois, ele pega um chicote e entra dentro do templo para bater nos religiosos. Então, irmãos, isso mostra qual é a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes usa as pessoas como se fossem espelhos para que nossos espelhos, que a gente aprenda a aceitar as críticas das pessoas, principalmente as pessoas que convivem conosco. Porque senão a gente se acha tão prepotente, irmãos, nem está preocupado com a opinião dos outros. E quanto mais você se acha humilde, mais prepotente você é. Enquanto essa ficha não cair da soberba, da prepotência, esquece vida com Deus, irmãos. Esquece. Porque Deus resiste ao soberbo. Salmo 1 é lindo, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho que não se detém na roda dos escarnecedores. Parece que nós vivemos, o meio evangélico está se tornando roda de escarnecedores. Eu passei por muitas igrejas, irmãos. Eu via nessa caminhada cristã, desde o Rio de Janeiro até aqui, eu via na convivência, às vezes formavam grupos de oração, daqui a pouco aquelas pessoas do grupo de oração se achavam muito espirituais, daqui a pouco elas já estavam falando mal da igreja, falando mal do pastor, grupo de casais que faziam encontro de casais, daqui a pouco se achavam acima da igreja, acima, e começavam a criticar, viravam uma roda de escarnecedores, irmãos. Faziam jantares, almoços só para falar mal da igreja, falar mal dos pastores. E isso na frente de filhos pequenos que depois vão crescer e vão ouvir isso e vão nunca mais querer saber de igreja. Então, irmãos, preste atenção. Isso é uma forma de autossabotagem. E a gente vai entristecendo o Espírito Santo. Nós vamos ignorando a sua voz que é doce. Que o Espírito Santo está sempre nos conduzindo de forma gentil, para que a gente seja uma pessoa doadora, misericordiosa, perdoadora, que uma pessoa que abençoe, generosa, que abençoe o reino de Deus, que abençoe pessoas, financeiramente também. Porque quando você é generoso, você sente alegria.
as lágrimas que você derrama em prol dos outros, ou a alegria que você sente quando os outros são bem-sucedidos, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é uma ação do Espírito Santo em nós. É Ele que empresta isso para nós, irmãos. E se a gente cada vez mais vai se auto-sabotando, a gente vai ignorando a direção do Espírito. Ele veio para executar essa obra de santificação em nós. Ele veio para preparar a noiva do Cordeiro para as bodas do Cordeiro. É Ele, o Espírito, que aplica a obra da cruz em nós. É Ele que me impulsiona a orar, a meditar na palavra, a vir à igreja. Você que é pai, você que é mãe, você que tem tanto carinho para os seus filhos, imagina se o seu filho te tratasse mal, te ignorasse, não tivesse nem aí para você. Você não ia ficar triste? Multiplique isso por infinito, irmãos. É quando o Espírito Santo fica triste, quando a gente se auto-sabota, quando a gente não pratica a justiça, quando a gente não ama a misericórdia e quando a gente não tem humildade diante do Senhor. É não reconhecer sua ação, é desprezar o seu mover, é não ser grato pela sua presença, é ignorar a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É isso aí, irmãos. Que a gente seja como os cristãos da cidade de Antioquia. O povo olhava para aquelas pessoas e falava: nossa, olha como eles se parecem com Jesus. Eles são pequenos cristos. E aí lhe surgiu a palavra cristão, que significa os pequenos cristos. Imitar a Cristo. É isso aí. Deus abençoe a sua vida, irmãos. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, pelo qual você foi selado para o dia da sua redenção.